1 Coríntios capítulo 13. Lá no verso 11, diga assim comigo: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou onde a Bíblia diz que vou. 1 Coríntios 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Vou repetir o verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. A partir de hoje eu vou começar a trazer algumas ministrações com o tema Filhos Maduros. Diga assim comigo: este é um tempo de maturidade. Olhe para o teu irmão e fala: você precisa amadurecer. Fala: é tempo de maturidade espiritual. Sabe, queridos, quando nós falamos sobre maturidade, logo a nossa imaginação voa até um entendimento de passagem de tempo. Quando nós falamos de maturidade, parece que estamos nos referindo automaticamente ao passar do tempo, a ficar mais velho. Mas eu quero que você entenda algo. A maturidade não tem a ver com idade, a maturidade tem a ver com crescimento. E o crescimento se dá naquilo que passa pela transformação da minha mente e também pela transformação do meu coração. É por isso que o apóstolo Paulo nos ensina, lá em Romanos 12, que devemos transformar a nossa mente pela renovação da graça de Deus. Porque assim nós vamos experimentar, e somente assim, a progressiva vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Então veja que há uma progressão nesse entendimento da vontade de Deus. Ela começa sendo boa, depois ela passa a ser agradável, e só então ela se tornará perfeita. E tudo isso vem pelo crivo da maturidade. Eu só ando dentro de um nível maduro quando há transformação em mim. E qual o sinal da transformação? O sinal da transformação é a mudança de postura. E a minha postura só muda quando o meu caráter é transformado. Então, ter uma performance diferente é fácil, mas ela não se sustenta. É por isso que às vezes a gente vê tanta gente que começa a ir para a igreja, começa a frequentar uma casa profética, ela começa a caminhar com o Senhor, mas rapidamente ela se perde no caminho. Por quê? Porque ela não teve um momento de crescimento, de maturidade espiritual. Então, enquanto aquela paixão está queimando, ela consegue permanecer. Mas quando a paixão diminui, agora a decisão de amar surge, ela não decide pela coisa certa e acaba se afastando. É isso também o que gera muitas vezes inconstância na minha e na sua vida. É por isso que nós precisamos entender que tudo aquilo que a palavra traz para nós é para nos amadurecer. Então eu não creio num evangelho que somente nos afaga. Eu creio num evangelho que nos confronta, que nos corrige e que nos transforma. Se a palavra que é liberada para mim diz assim: você tem razão, então não é o evangelho que você está ouvindo. Mas quando a palavra liberada para mim me faz entender assim: meu Deus, está tudo errado na minha vida, então é a palavra de Deus que a gente está ouvindo. Todos os dias, quando eu abro a minha Bíblia para ler e eu começo a falar com Yeshua, eu fico pensando: Senhor, eu preciso me converter, Senhor. E Ele diz: todos os dias, meu filho, todos os dias você tem que se converter. Porque sempre algo precisa ser transformado na nossa vida. E sabe qual é um dos maiores sinais de imaturidade? É quando alguém chega num nível que acha que não tem mais como crescer. Ele acha que já é tão bom que não tem mais como mudar. E a nossa vida precisa ser uma vida que experimenta a vontade progressiva de Deus, que é boa, agradável e finalmente perfeita. E é interessante porque quando a maturidade vem, ela vem por meio do conhecimento da palavra.
mas não apenas do conhecimento da letra, mas do conhecimento da revelação, da profundidade. Porque falar da Bíblia, gente, qualquer pessoa pode falar, qualquer estudioso, qualquer teólogo, sabe, qualquer estudante de história, ele pode aprender a exegese, a hermenêutica, explicar os contextos históricos, falar sobre a divisão da Bíblia, sobre a formação do cânon, como tudo aconteceu. Mas eu lhe pergunto, a informação sem fogo, ela por acaso traz transformação? Não. Ela pode trazer inclusive deformidade para a igreja. Informação sem revelação é sinal de deformação. Então pessoas muitas vezes estão deformadas no seu entendimento, porque elas conhecem a parte literária da Bíblia, mas não conhecem a parte revelada da palavra. E a Bíblia ela não é um livro de enigmas, a Bíblia ela é um livro de revelação. Quando você se aproxima de Deus em intimidade, o que está escrito nessa palavra começa a saltar como uma verdade para fora. Ela entra no seu coração e você começa a liberar com a sua boca as verdades que Deus está falando para você por meio da palavra, amém? Segura aí que até o final você vai gostar de mim. E eu acho muito interessante, por favor, corra aí um pouquinho lá para Apocalipse no capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. Gente, eu vou ficar dando as referências, vocês vão anotando, tá? Pegando em casa para a gente ganhar tempo. Apocalipse capítulo 10, a partir do verso 9. Vocês sabem que o apóstolo João estava tendo uma visão aberta acerca das coisas que Deus estava revelando para ele sobre os últimos dias. E lá no capítulo 10, no verso 9, diz assim em diante: e fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho, e ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Diga assim comigo, na minha boca era doce, mas no ventre ficou amargo. Gente, você já comeu algo que depois começou a dar aquela queimação no seu estômago? Quem é que já comeu isso? Às vezes você come uma fritura, né? Aquele sanduba depois do culto, eita glória. Aí você chega em casa, roliço da glória de Deus, toma um banho, deita na sua cama, e de repente você começa a ter aquela sensação de que o fogo parou de queimar no coração e começou a queimar no bucho. Você que não é no Nordeste, bucho é no bucho. Se quiser saber, vem aqui. A gente fica com aquela queimação, né? Mas quando a gente comeu foi tão gostoso que a gente nem imaginava que havia uma armadilha preparada ali. A palavra de Deus, quando a gente come, é doce, mas no ventre ela se torna amarga. Por quê, pastor? Porque é uma fritura, porque é ruim? Não. Sabe por quê? Porque aquilo que não mexe com o teu interior não te faz lembrar que está lá dentro. É por isso que quando você recebe a palavra, de alguma forma aquilo precisa queimar em você, para que você lembre que tem algo que você está carregando. E o interessante é que a palavra, quando você recebe, ela é doce, mas com a revelação vem um desconforto. Primeiro sobre você, porque gerar é doce, mas o processo geracional traz desconforto. As grávidas da igreja que o digam, as recém-mamães, e nós temos muitas aqui, que o digam. Vocês amam o filhinho que estão carregando, a filhinha que estão carregando, mas dá chute, dá salto solto dentro da barriga, roda para um lado, roda para o outro. Você fica, tá o pezinho aqui, tá a cabecinha aqui, tá a bundinha aqui, tá as costinhas. E de vez em quando dá aquele desconforto, você não tem posição para deitar. Deita de um lado, deita do outro. É desconfortável, não é, gente? As mamães, é ou não é? É. Mas você ama? Sim ou não? Sabe por quê? Porque você sabe que algo precioso
está sendo gerado, né, filha? Do mesmo jeito é a palavra. Quando a palavra entra, ela é doce, mas depois ela começa a trazer desconforto. Por quê? Porque antes de ser liberada através de mim, primeiro ela está sendo liberada em mim. Então, antes de querer confrontar alguém com a verdade profética, primeiro eu sou confrontado. É por isso que eu não acredito, gente. Eu não consigo acreditar em pessoas que trazem uma palavra sem ter raiz, sem ter profundidade. Eu não consigo acreditar em pessoas que elas não conseguem andar no nível de maturidade a ponto de reconhecer que precisam produzir no Senhor aquilo que o Senhor está produzindo nelas. É aquela história do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Nós precisamos entender que se a igreja do Senhor quer trazer um testemunho para quem precisa de transformação, isso começa pela vida dela. Então eu não posso dizer a vocês que orar vai mudar se eu não experimento isso, porque senão você vai fazer, não vai dar certo. Vai pensar, o pastor disse que dava certo e nem deu. Mas eu tenho uma experiência de saber que quando eu oro, as coisas mudam. Então eu posso dizer, ora que vai mudar, e isso vai acontecer. Por quê? Porque vem pela experiência. Mas paga-se um preço por andar nessa verdade. Por isso que essa revelação é como uma mulher grávida. Ela ama o que carrega, mas paga um preço de desconforto. Por isso. Mas saber que algo está sendo gerado a mantém no processo, porque ela sabe que vai nascer. Noé teve um processo desconfortável, mas ele se manteve firme, porque sabia de uma promessa que Deus havia dado a ele. Deus chega para Noé, lá no livro de Gênesis, e traz uma direção para aquele homem, dizendo: Noé, vou acabar com tudo. Eu estou parafraseando o texto, tá? Acho que é Gênesis 36, 37. Não, 6 e 7 eu acho. Eu vou acabar com tudo, está tudo errado. E ele diz assim, ó: eu vou acabar com todas as substâncias que existem na terra. Tipo assim, não vai sobrar nada. Mas construa uma arca, coloque 2 de cada espécie, e tu e a tua família também vai entrar na arca. Só que sabe o que é interessante? Quando lá no capítulo 7 Deus manda Noé entrar na arca, ele manda Noé entrar 7 dias antes. Então eu quero que você tente imaginar que, além de Noé está passando por um processo de fé, onde todo mundo deveria criticar, ó o doido, dizendo que vai chover, nunca havia chovido na terra. Como é que esse cara está ali construindo a arca? Fica imaginando os filhos de Noé na escola, na hora do intervalo. Ó o filho do velho doido, construtor de arca, dizendo que vai chover. E todo mundo estava levando a vida normal. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você, com muito temor e tremor. Se você quer andar numa dimensão de intimidade com Deus, você tem que se preparar para levar uma vida anormal. Vão te chamar de doido mesmo, vão te chamar de louco, de desequilibrado, porque construir uma arca num lugar que nunca choveu é coisa de doido. E o pior ainda, ele dizendo vai chover, aí ele entra 7 dias antes de chover. Aí imagina o povo, ele disse que ia chover e nem choveu, 7 dias antes. Imagina o quanto não devem ter caçoado de Noé, porque ele não só creu, ele executou e ele acessou a direção profética que Deus deu para ele. Noé obedeceu e por isso entrou. Entenda isso no seu espírito, pelo amor de Deus, entenda o que eu vou lhe dizer agora, guarde isso no seu coração. Deus disse a Noé: Noé, entra na arca, tu e tua família, coloca os bichos lá dentro, que daqui a 7 dias vai chover. E Noé entrou, e ele esperou. E no 7º dia choveu, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sabe por quê? Porque para todo mundo que obedece a uma direção de Deus, existe um dia do cumprimento do tempo perfeito. Você precisa aprender a esperar o tempo do cumprimento do tempo perfeito para a sua vida. O grande problema de muitos de nós, que temos abortado sonhos e destinos, é porque a gente tem queimado etapa e não tem esperado o cumprimento do tempo perfeito. É no dia da chuva que as coisas acontecem, mas o Senhor começa a te mandar esperar antes. Mas você tem que entender que você vai ficar lá 7 dias e pensando: será que vai chover mesmo? Mas você não tem uma palavra? Então vai chover.
Deixa o mundo te chamar de doido, deixa todo mundo te olhar atravessado. Se Deus disse que vai chover, é porque vai chover. E o dia do tempo perfeito vai chegar para você, amém? Mas você tem que aprender a esperar. E esperar é para quem é maduro. Porque o imaturo não espera, o imaturo ele quer fazer do jeito dele. Ele quer correr do jeito dele. Aprenda que muitas vezes nós trazemos dano para a nossa vida por não saber esperar o tempo perfeito de Deus. Então, antes de querer liberar algo do céu sobre a terra, primeiro algo do céu vai ser liberado sobre você. E esse algo é maturidade. E maturidade é para quem é obediente. E não é obediência parcial, não, é obediência total. Porque Jesus disse assim, ó: aquele que não está comigo está contra amigo. Contra mim. Então, não tem tipo, eu estou mais ou menos com Jesus. Não, eu estou assim na igreja, eu estou ali, eu estou no processo, pastor, eu estou com um pé lá e um pé no mundo. Eu estou assim, eu estou indo, pastor, eu estou indo, mas não estou. Olhe, quando se trata de relacionamento, ou você está com alguém por inteiro, ou você não está inteiro. É por isso que Jesus disse que quem comigo não ajunta, espalha. Isso é a maior verdade de todos os tempos para a sua vida, forever, ever and ever. Cheio. Quem não ajunta com você, espalha. Então você precisa entender isso. Estar com alguém precisa ser de compromisso total. E obedecer ao Senhor tem que ser uma obediência total. Porque o tempo perfeito para o cumprimento da sua promessa vai chegar. Vai chover. Obedeça, permaneça. Viva o processo. Está sendo amargo, está sendo difícil, mas vai chegar o tempo de Deus. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Gente, esse ano completam 2 anos que eu tomei uma decisão super radical na minha vida. Eu decidi parar de comer açúcar. E eu amava açúcar. Eu tomava açúcar com café. Açúcar com café com leite. Açúcar com açúcar. Tudo era açúcar, muito açúcar. E eu decidi parar de comer açúcar. Comecei com um jejum. E do jejum eu disse, eu não vou comer mais isso não. Aí parei de comer açúcar. E me acostumei. E gente, eu amo café. Quem aqui gosta de café? Eu gosto tanto de café que Mores comprou uma máquina de café. Não foi, Mores? Café vibrante, expresso, pleno. Café Mores, que é o café mais gostoso que tem lá em casa. Porque o café que você faz, meu amor, com aquele coador de pano, é o café, ou de papel às vezes, é o café mais gostoso da face da terra. O seu café. Por isso que eu sou o teu café e tu é o meu leite. E a gente está na xícara do amor. Aleluia. Vou escrever um livro de poesias românticas. Meu Deus. Estamos dentro da xícara do amor. E sem aditivos. Só eu e você. Cheio. Gente, eu parei de comer açúcar. Mas continuei tomando café. Gente, a primeira vez que eu tomei o café sem açúcar, pensa numa coisa horrível. Eu digo, meu Deus do céu, desgraçaram o café, Senhor. Acabaram com o café, meu Deus. Isso foi Satanás. Aí eu fui perseverando. E hoje eu amo tomar o café mesmo sem açúcar. E às vezes quando eu vou na casa de alguém, o café já é feito com açúcar. Quando eu tomo, eu já sinto aquele gosto forte do açúcar na minha boca. E eu digo, meu Deus, esse povo não é fitness. Que Deus abençoe essas pessoas más. Comem açúcar. Matam as canas de açúcar, as coitadas. Mas eu não consigo hoje tomar mais café com açúcar. Sabe, se tiver bem fraquinho, eu ainda consigo tomar. Mas não tem mais sabor. E eu estava esses dias num café, escrevendo. E eu estava tomando o café. E a moça disse, aqui tem o açúcar. Aí eu disse, está certo. Aí eu pensei, eu não tomo mais açúcar. E Deus falou comigo sobre isso. Porque o açúcar, ele modifica o sabor das coisas. O açúcar, ele traz um sabor diferente. Então, ele adoça e ele muda o nosso paladar. Por quê? Porque ele é um aditivo. Então, na verdade, eu não gostava do café. Eu gostava do café com açúcar.
Quando eu parei de comer açúcar, aí sim eu passei a gostar do café. Agora eu tomo café sem açúcar. E eu amo. Desde que nós começamos a colocar açúcar na palavra de Deus, nós alteramos o sabor da palavra. Spurgeon tem uma frase que ele diz que nós não somos, Deus não nos chamou para sermos o docinho do mundo, mas sim o sal da terra. E isso é muito forte. Mas ainda assim eu quero me ater a outra compreensão sobre isso. Quando nós começamos a colocar esse aditivo para adoçar a palavra, e é por isso que hoje, quando nós estamos trazendo de volta o evangelho dos fundamentos originais, parece que a palavra ficou amarga, parece que a palavra ficou ruim, difícil de ingerir, parece que ela queima no ventre, mas na verdade a dificuldade é porque agora nós estamos sentindo o sabor verdadeiro, e a verdade confronta, incomoda e traz aversão para algumas pessoas. Essa é a realidade. Então a gente começou a trazer alguns aditivos para a palavra. Começamos a colocar um pensamento de autoajuda. Você pode, você consegue. Diga, eu posso, eu consigo. Ei! Vamos lá, gente. 7 palavras para você se tornar um milionário crente. Uhul! Vai lá, cara. Você é o que você diz que é. Olhe no espelho e diga, eu sou fera, eu sou demais, eu sou o cara. E continua devendo do mesmo jeito. Começamos a tentar trazer para a igreja uma autoajuda, e esquecemos que a igreja necessita da ajuda do alto, aquilo que vem como a revelação do Senhor. Então quando nós estamos trazendo agora, e esse é o trabalho da igreja para estes dias, isso significa que Deus vai passar com um grande filtro no meio do povo dele. Porque quem está acostumado a um evangelho com aditivo não vai conseguir permanecer num lugar onde a palavra pura é pregada. Porque acostumar-se com o sabor real da palavra demanda tempo, vai gerar desconforto, vai gerar incômodo, mas um dia você vai se acostumar. E quando vier uma palavra com açúcar, você vai saber diferenciar. Não, isso aqui não foi o meu Senhor que falou, isso aqui não foi o meu Senhor que trouxe. Deus tem falado muito nesses dias comigo, Rai, que o compromisso tem sido o filtro para estes dias. O seu nível de compromisso tem sido um filtro dentro da casa de Deus. Quanto mais comprometido com a verdade você estiver, mais estabelecido você estará na casa de Deus. Mas quanto menos compromisso com a palavra você tiver e mais consigo, você vai acabar se afastando da casa de Deus. É por isso que tem tantas pessoas que não conseguem firmar o coração num propósito, que até hoje não entenderam aquilo que Deus tem para si. Só depois de termos ingerido uma verdade verdadeira, nós vamos, é só uma redundância proposital, tá, gente? Nós vamos conhecendo o sabor do alimento sólido. Porque entender o sabor é para quem tem maturidade. A maturidade ela não é para quem aceita, a maturidade é para quem entende. Ah, mas eu não aceito essa mudança, eu não aceito isso, você não tem que aceitar nada, você tem que entender o que está acontecendo. Um dia eu estava voltando de Curitiba no avião, preparando um sermão, e Deus me disse, você não sabe pregar. Eu disse, Satanás, aparta-te de mim. Deus disse, Satanás nada, sou eu mesmo. Eu disse, eu conheço essa voz. Ele disse, você não sabe pregar, porque você só prega as coisas que você gosta de falar. E você tem distorcido a minha palavra. Eu disse, Senhor, eu sou um falso profeta. E eu pensei que ia dizer, não, você é filho. Ele disse, você é. Eu digo, meu Deus, o avião vai cair. Diogo estava mais comigo. Gente, eu digo isso sem vergonha nenhuma. Naquele dia eu parei de escrever, fechei a Bíblia, guardei o tablet. E quando eu cheguei na igreja, domingo à noite para pregar, era lá no Cristo, eu me lembro como se fosse hoje. Eu subi no púlpito e eu só tinha 2 versículos e 2 frases escritas, que era, você não sabe pregar. E embaixo tem que mudar tudo. Eu digo, meu Deus. Chegando na hora do sermão, eu já estava nervoso. E eu subi no púlpito para pregar. Olhei para a igreja olhou para mim. Olhei para a igreja olhou para mim e disse, Deus, por favor, me leva agora, me leva, por favor. Porque aquele avião não caiu, Senhor. E naquele dia, eu me lembro que, antes de terminar a mensagem, quase toda a igreja estava ajoelhada no chão, chorando e orando.
E Deus me disse: quando você entende que sou eu usando você e não você usando o meu nome, é isso que acontece. Aí você não precisa mais de estratégia, você não precisa mais forçar, você não precisa mais correr atrás de fulano, de ciclano, porque eu estou com você. E onde eu estou, o crescimento acontece. Gente, nunca mais o meu ministério foi o mesmo, porque naquele dia eu retirei os meus aditivos. Eu quero que você entenda algo, você que quer amadurecer. Uma criança, ela aceita comida, mas ela não entende o que está comendo. Você pode pegar uma papinha e falar para a criança: uma delícia, um aviãozinho. A criança começa a comer aquilo, ela vai comendo, porque ela não entende o que é. Tem criança que pega o pacote de sabão em pó, abre, pega o sabão em pó e come, e fica fazendo bolinha de sabão. Tem criança que pega a terra, está no quintal, quando você procura, está o menino com a cara toda suja de terra, comendo a ração do cachorro, com a cara na ração do cachorro comendo, e o cachorro do lado comendo com ele. E ele diz: olha mãe, olha pai. Porque ele não entende, ele não sabe discernir o que é aquilo. Mas quando você cresce, a não ser que você seja louco, você não vai enfiar a cara na ração do cachorro. Porque você agora sabe escolher o que comer. Porque com o tempo nós passamos a rejeitar as coisas, ou não. Porque nós começamos a entender aquilo que nós estamos comendo, aquilo que estamos ingerindo. A gente agora não aceita mais qualquer coisa. Mas sabe qual é o problema da igreja? É que tem muito adulto dentro da igreja viciado em comida de bebê. Tem muito crente que se diz maduro, mas continua agindo como se fosse uma criança. E eu não estou falando do padrão de criança que Cristo disse: sede como uma criança. Ele está falando daquilo de inocência, de pureza. Eu estou falando aqui de uma debilidade, de não conseguir amadurecer e querer sempre a comidinha na boca, de querer sempre aquele mesmo leitinho. Estes são os carentes dentro do corpo, pessoas espiritualmente infantis que têm medo de crescer, porque sabem que agora terão que mudar o cardápio. Abra sua Bíblia lá em João no capítulo 3, ou só anote. Não precisa acender as luzes, filhão. Todo mundo aqui sabe ler no escuro. João capítulo 3, versos do 14 ao 17. Amém? Diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Sabe o que é que acontece com muita gente? Ele começa a perceber o que a palavra está dizendo, e ele sabe que tem que vir agora para a luz, mas ele prefere permanecer recuado, porque ele sabe que quanto mais se comprometer, mais será cobrado dele, e ele não quer mudar o cardápiozinho dele. Então ele prefere ser apenas um crente que vem aqui no domingo, escuta uma palavra, posta uma foto na internet e vai para casa e passa a sua semana bem. Porque ele não quer se comprometer com a verdade que transforma. A gente diz que ele veio para salvar o mundo, que ele entregou o Filho unigênito, mas quando fala de compromisso, de entrega, nós muitas vezes temos corrido, e a condenação é essa: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Sabe o que ele está dizendo? Não é que os homens amaram mais o diabo do que a Deus. Ele está dizendo assim: os homens amam mais o anonimato do que na verdade o compromisso. Nós precisamos parar de ser um cristão anônimo.
um agente secreto. Aquela pessoa que na roda de conversa o povo pergunta: tu é crente? Meu Deus, eu nunca imaginei isso. Ainda tem crente que fala isso com orgulho. É porque eu sou assim, pessoa que se dá bem com todo mundo. Deixa eu dizer uma coisa para tu, fofinho. Sabe o que é que Tiago fala, o apóstolo Tiago? Na verdade é o menor. Ele diz assim: aquele que se constitui amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Quer ficar bem com todo mundo? Vai ficar mal com o papai, viu? É o que a Bíblia diz. Ah, pastor, então eu tenho que andar condenando todo mundo? Não. Você tem que ser um ponto de referência para todo mundo, para quem concorda e para quem discorda de você. Porque aquele que não conhece Jesus ainda através da tua vida, no dia que ele precisar, ele vai te ter como uma referência. Mas se você é um crente meia boca, um troço do Paraguai, que envergonha o nome do Senhor, você nunca vai fazer a diferença onde você está. Não deixe que o mundo celebre a sua queda. Deixe que o mundo grite por socorro quando vê você. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Seja como uma boia salva-vida para quem precisa, e não como um barco furado que está afundando. Nós precisamos voltar ao princípio. Nós precisamos voltar para o tempo da maturidade. Hebreus capítulo 5. Anote aí para você acompanhar em casa. Joga aqui na tela, filhão, Hebreus capítulo 5. Se tiver a versão Almeida corrigida fiel, é melhor ainda, que é igual a minha. Hebreus capítulo 5, versos do 11 ao 14, diz assim: do qual muitos temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligente para ouvir. Porquanto, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais ainda de leite espiritual, e não de um sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercidos para discernir tanto o bem quanto o mal. Quando você é maduro, você sabe se a comida presta. Mas quando você não é, tudo que colocam diante de você, você aceita e ainda questiona o que é bom. Porque aquilo que afaga o teu espírito, a tua alma, parece que é melhor do que aquilo que confronta o teu espírito. Então você vai para o YouTube colocar uma pregação para ficar chorando, de alguém dizendo: você é lindo, você é fofo, Deus te fez para vencer, para ser extraordinário. Vai, avança, Thundercats, ho! Cara, nós temos que parar de sermos infantis. Essa palavra, ela vai te confrontar, ela vai te moer, ela vai te quebrar, ela vai te envergonhar, mas no final ela te transforma e te salva. Então não me venha com essa história, pastor. Uma vez o irmão disse: pastor, o senhor deveria pregar igual esse pastor aqui, ó. Eu fiz uma cara de cidadão de mandar caru para ele. E disse: aí, mano, se fosse para eu pregar que nem esse cara aí, eu era ele e ele seria eu. Ele olhou para mim e disse: misericórdia. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho uma missão de amor por vocês que estão aqui. Amém? Mas o meu compromisso é com Cristo. E se para manter o meu compromisso eu precisar perder alguns de vocês, eu vou perder. Porque eu prefiro ter uma cadeira com igrejas vazias do que uma coroa sem galardão no céu. É a verdade que transforma.
é a verdade que restaura, é a verdade que ama. Às vezes quem ama puxa uma espada diante dos seus olhos, e às vezes quem te trai dá um beijo no teu rosto. Cuidado, cuidado, porque a palavra de Deus, ela tem que gerar transformação em mim, e a palavra é para quem é maduro, porque a palavra também vem como um fogo, porque Deus é um fogo que consome, amém? E você sabe que criança que brinca com fogo acaba se queimando. Uma geração infantilizada não consegue desejar ser maduro, porque filhos maduros crescem. O que não cresce é bichinho de estimação. E quem se acostumou a ser um bichinho de estimação da religião, não consegue desejar o crescimento que está destinado para os filhos maduros. Então tem muita gente que é um bichinho de estimação da religiosidade dentro das igrejas. Não, porque se não me vestir assim, se não falar assim, se eu não andar assim. Cresça em nome de Jesus, porque por fora você pode ser lindo como um crente, mas por dentro pode estar cheio de podridão e de sujeira. Mude o seu interior, porque a sua capa não importa para esses dias, mas o que você carrega é o que faz a diferença. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Balança o seu irmão e diga assim: para de ser um bichinho de estimação da religião. Diga: cresça, amadureça, porque é melhor ser tocado, gente. Às vezes a gente não quer crescer, sabe por quê? Porque é melhor ser tocado por quem carrega poder, do que ser aquele que carrega o poder para alguém me tocar. Então eu quero ser a pessoa que recebe, mas eu não quero ser a pessoa que entrega, porque ser a pessoa que entrega exige compromisso, e compromisso é para quem é maduro. Está pensando que eu acordo e o sermão está lá escrito? A gente tem que orar, tem que dedicar tempo, tem que interceder, tem que colocar o joelho no chão, tem que se cobrar. Porque em tudo nós somos pressionados, mas em nada nós somos abalados, nem destruídos, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós, amém? Mas a gente precisa ter esse entendimento, ter essa direção, andar nessa verdade. Nós precisamos crescer e amadurecer, assim como Davi cresceu no campo de batalha contra o gigante Golias. Você lembra? Os irmãos de Davi estavam no campo, 3 dele: Eliabe, Abinadab e Samar. Estavam no campo e Jessé disse: filho, está lá em 1 Samuel 17. Ele disse: filho, toma aqui essas sementes torradas, esses 10 pães, e leva para os teus irmãos. E depois ele diz assim: agora pega esses 10 queijos de leite e entrega para o capitão do exército. E quando Davi chega no campo de batalha, ele entrega as sementes torradas e os pães para o irmão, e entrega os queijos de leite para o capitão. Nós acabamos de aprender em Hebreus que o leite, nesse contexto, eu quero fazer esse cruzamento profético, ele simboliza um alimento que ainda não é sólido. Mas é interessante que, embora fosse leite, era queijo. Mas eu fiquei pensando: por que dizer queijo de leite? Por que isso? E é queijo de quê? De beterraba? Por que queijo de leite? Sabe por quê? Porque no processo de caminhada de Davi, da casa dele até o campo, Davi carregaria o leite num recipiente parecido com um odre, e pelo movimento do animal que Davi ia montado, aquele leite poderia coalhar e ele perderia a qualidade. Então o que é que Davi fez? O que é que Jessé fez? Jessé transformou o leite em queijo e mandou por Davi, porque assim não talharia, já chegava sólido. E qual é o problema de muitos de nós? É de que a gente tem pegado um queijo de leite e a gente acha que aquilo é comida sólida, mas é comida, é leitinho disfarçado, do mesmo jeito. É um danoninho, é um iogurte, é um chambinho. Lembra do chambinho? O chambinho é antigo demais. Lá em casa eu digo, a gente brigava para ver quem ficava com o último chambinho. Mas sabe o que é que acontece? Davi entrou no arraial como um menino, levando leite, mas ele saiu de lá com a cabeça de um gigante na mão, porque no campo de batalha é o lugar onde os bravos amadurecem. No campo de batalha
é o lugar onde você escolhe se vai continuar carregando um leitinho, ou se você vai na margem do rio escolher 5 pedras para derrubar o gigante que afronta um povo. Deus está levantando você nestes dias, igreja de João Pessoa. Deus está nos levantando nesses dias para que a gente pare de ficar ofertando um queijinho de leite para as pessoas e a gente comece a trazer os fundamentos que vão derrubar o gigante da idolatria, da lascívia, da prostituição, da mentira, da violência, da corrupção nessa cidade. Deus vai mudar a história de João Pessoa, mas para que isso aconteça, a igreja precisa amadurecer, amém? Os fundamentos precisam voltar. Davi chegou carregando comida de criança, mas ele usou um fundamento maduro para se tornar um vencedor. Lucas capítulo 10, verso 19, você conhece, a palavra diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Depois de conhecer o sabor da maturidade, você rejeita tudo que é fora do padrão de Deus, porque a maturidade ela te coloca no padrão de Deus. E quando o açúcar vem, o aditivo vem, o efeito da rejeição torna-se correto, porque você começa a criar aversão por tudo aquilo que adultera a palavra de Deus. Você é a sua versão natural, até que o céu altere o curso da sua história. E como ele faz isso? Ele retira os aditivos que mudam o sabor e começa a revelar a tua versão de filho maduro, que precisa brotar de dentro de você. Ele remove os aditivos naturais para depois potencializar com aditivos sobrenaturais. Então agora, você que tocava, que canta muito bem, você não vai mais sonhar em ir para o The Voice Brasil. Você não vai mais sonhar em que alguém te descubra e faça você gravar um CD. Sabe por quê? Porque você está muito preocupado liberando o fogo do céu no altar que Deus te colocou. Porque essa é a verdade. Você não fica mais preocupado se alguém vai te descobrir para te fazer famoso, porque você entende que você quer os olhos do Senhor sobre você. E agora as coisas começam a perder sentido. Tem uma música, eu não lembro agora, Rai, que as meninas sempre cantam, da Luma Elpidio. É isso? Minhas consultoras teens estão ali. Da Luma Elpidio, que fala, eu acho que é dela que diz assim que tudo perde o seu valor se comparado ao seu amor. Acho que é dela, tem alguma coisa. E tudo perde o seu valor se comparado ao seu amor, Senhor. Assim. Tudo, gente, eu ouvi isso esses dias. Eu só decorei esse pedaço da música, nem decorei o ritmo, só ouvi. Tudo perde o seu valor se comparado ao seu amor. Quase que eu morri. Eu digo, meu Deus, é verdade. Gente, quando você começa a experimentar do amor de Deus, você não fica mais carente por amor de homem desse mundo, não. Você não fica mais com um biquinho, porque não falaram comigo, porque não curtiram a minha foto, porque não comentaram, porque não mandaram um direct para mim, por quê? Eu quero ter, por favor, 10k para botar, arrasta para cima, vai. Tudo perde o valor quando você começa a comparar com o amor de Deus. Porque o amor de Deus, gente, é poderoso demais. Ele chega, te abraça, te dá um cheiro no cangote e diz, filho, eu estou aqui. Você fica todo fofinho. Sabe um gatinho, quando você bota a mão na barriga do gatinho, o gatinho fica. É Deus quando chega, você fica tudo. Ó Senhor. Senhor. Esse Deus. Você começa a ver o cuidado de Deus com você. Então você fica tranquilo no seu coração. Você não fica mais desesperado buscando nada. Porque quando você busca o Senhor, você entende que Ele está trazendo o que você precisa no tempo perfeito que Ele tem para você, amém? E isso é coisa de gente madura, de filho maduro. E Ele só revela os segredos dEle para quem tem intimidade. E para ter intimidade com Deus é necessário ter maturidade. Ele vai remover esses aditivos. E Ele vai usar pessoas para fazer isso. Samuel ungiu o espírito de Davi para ser rei, mas foi Urias quem ungiu o coração dele. Quando ele traz Urias, por ter se deitado com a mulher do homem, para colocar Urias para dormir com a mulher e para achar que o filho que ela estava gerando, que era de Davi, era de Urias. E Urias diz, meu senhor, os meus subordinados estão no campo de batalha, eu não me sentirei bem
Se eu for para minha casa, ficar com a minha mulher, dormir na minha cama, enquanto os meus soldados estão lutando. Ele dormiu na rua, gente. Naquele dia ele deu uma lição de moral em Davi, porque Davi encontrou em Urias o caráter que não tinha dentro do coração dele. Deus vai usar pessoas para te ensinar a ser melhor. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? E você tem que estar atento a isso. Depois que nós começamos a andar com Deus, coisas estranhas acontecem. As pessoas vão te ter por louco, por fanático, mas o Senhor está cuidando e Ele será a tua justiça, amém? Um dia eu estava conversando com um pessoal, e a conversa era: tu começou a ver demônio com quantos anos? E o outro disse: eu tinha 6. Primeira vez que eu vi um anjo eu tinha 4 anos. Gente, quando eu parei para perceber o que a gente estava conversando, eu disse: rapaz, que loucura da bexiga é essa? A gente está aqui falando daquela banda, Anjos e Demônios. A gente está aqui falando de reino espiritual, como se estivesse falando de, sei lá, de política, de futebol. Sabe por quê, gente? Porque se comparado ao amor dele, tudo perde valor. Você só quer falar de Jesus, você só quer andar com Jesus, tudo é sobre Ele agora. Você começa a falar dele, você quer falar sobre Ele, quer conversar sobre Ele. Você vai ter um tempo de mesa só para falar sobre Ele. Um ensina o outro, não está errado, a gente corrige, ajusta, vem, vai. Às vezes eu sento com os meninos para tomar um café. Marcos, eu pensei nisso aqui. Marcos, não, pastor, isso aqui não é assim não. Eita mesmo, vem por aqui. Marcos, pastor, eu pensei nisso aqui não, está errado, isso aqui. A gente vai construindo, sabe por quê? Porque quando você quer andar alinhado com o Senhor, você precisa estar com pessoas que compreendem aquilo que você entende. E sabe, Deus sempre nos aproxima. Olha que profecia que eu vou liberar sobre você. Deus sempre vai te aproximar de um doido igual a você. Cheio. Uma de doido. Deixa eu terminar essa mensagem. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19, o louvor pode subir. Eu tinha mais coisas para falar hoje, mas o Espírito Santo está me dizendo aqui que essa é a medida para hoje. Lucas capítulo 19. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de baixa estatura. E correndo muito adiante, subiu a um sicômoro, ou uma figueira egípcia em algumas versões, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o Senhor alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: como ele pode entrar para se hospedar na casa de um homem que é pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu o restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois este agora também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Zaqueu era um homem cheio de aditivos na vida dele. Ele era um cobrador de impostos, o que já era motivo suficiente para ser malquisto. Mas além de tudo, ele usurpava
tomava dinheiro das pessoas, cobrava juros exorbitantes, fazia empréstimos a juros. Quando as pessoas não pagavam, ele tomava propriedades. Mas um dia ele ouviu falar que Jesus passaria por lá. E eu fico me perguntando, em nenhum momento fala assim, Zaqueu sofreu e por isso foi encontrar com Jesus. Zaqueu estava triste, não. O texto fala assim, que ele sabia que Jesus passaria por lá, se apressou para correr na frente da multidão e subiu num sicômoro, ou numa figueira brava, ou numa figueira egípcia. E eu fiquei pensando, por que é que ele fez isso? Sabe qual é o entendimento que eu tenho sobre isso? É de que Zaqueu, assim como muitos de nós, cansou de achar que ser um homem que tirava proveito de tudo era um sinal de maturidade. Ele descobriu que esperteza não tem nada a ver com maturidade. Ele estava cansado de ser quem ele era. Ele estava cansado de ter as coisas que ele tinha, porque nada daquilo preenchia o coração dele. Ele queria alguém que o preenchesse. E ele ouviu falar de um homem que curava enfermos. Ele ouviu falar de um homem que perdoava pecados. Ele ouviu falar de um homem que tocava prostitutas e publicanos como ele, pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, que eram malquistas. E ele se apressa e sobe numa árvore. A coisa interessante, um judeu só subia numa árvore quando ele se declarava culpado por algum crime. Aquele era um sinal de que ele era um ladrão. Então ele subia em uma árvore porque a polícia sabia que ele estava se entregando. Zaqueu estava dizendo para Jesus, eu sou ladrão, eu reconheço, Senhor. O problema é que às vezes a gente está muito preocupado com a nossa reputação quando vai falar com Jesus. E a gente vai orar para Deus falando do que a gente tem de bom e do que o outro fez de ruim com a gente. Então a gente vai orar e diz, Deus, eu estou me sentindo fraco, mas o Senhor sabe porque eu não tenho recebido a atenção do meu líder de célula. Deus, eu estou me sentindo frio na igreja, mas o Senhor sabe porque eu não tenho tido a oportunidade de brilhar. Eu queria tanto, Senhor, poder me esconder no Santo dos Santos, lá em cima do altar, com a luz acesa em cima de mim. Eu queria tanto, Senhor, que a fumaça me escondesse, mas a fumaça lá do altar, porque todo mundo ia me ver, que eu sou humilde. O vaso não é de honra por aquilo que ele é. O vaso é de honra por causa daquilo que ele carrega. Pegou aí? É por aquilo que você carrega. Aí Jesus olhou para Zaqueu e disse, reconheceu, não foi? Ele disse, Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém entrar na tua casa. Gente, o texto fala que Zaqueu desceu correndo. Eu não sei como é que alguém desce correndo de uma árvore, mas foi assim que ele fez. Ele desceu numa velocidade, eu fiquei imaginando Zaqueu pensando, mas desceu correndo. E o texto fala que Jesus entrou e se assentou na casa com Zaqueu. E as pessoas que lá estavam começaram a questionar, como é que um homem desse que diz que é santo se senta com um pecador, entra na casa dele? Eu fico imaginando a cara de Zaqueu para Jesus na mesa, tipo, ele está aqui, na minha casa ele está aqui, sentado na minha mesa. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente começou o culto falando disso. Na presença de Deus, não é sobre o que você vai receber, é sobre o que você está disposto a entregar. Zaqueu entendeu aquilo. E no mesmo instante Zaqueu se levantou e disse, Senhor, sem que Jesus dissesse nada para ele, Senhor, repartirei com os pobres metade de tudo que eu tenho. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu lhes restituirei 4 vezes mais. Aí Jesus disse, Zaqueu, hoje a salvação entrou na tua casa, porque tu também és filho de Abraão. Eu não vim buscar o que acha que está encontrado, eu vim buscar o perdido. Sabe o que é que Jesus estava dizendo naquele momento? Tem uma promessa para Abraão, para a descendência de Abraão.
tem uma promessa de governo, de prosperidade. E a partir de hoje, Zaqueu, quando você abre mão do que você conquistou, eu te entrego o que eu conquistei para você. Todas as vezes que o céu te toca, Ele remove algo de você para te entregar algo dele. Hoje o Senhor está aqui e Ele está sentado diante de você. E a questão é: quer amadurecer? Quer um alimento sólido? Quer se assentar na mesa com Ele? Então você vai ter que abrir mão de coisas que você conquistou para poder receber tudo aquilo que Ele conquistou para você. E eu pergunto: quantos Zaqueus estão aqui nessa noite desejosos por ter um encontro com o Yeshua na mesa? Se hoje você quer ter uma vida de um relacionamento maduro com o Senhor, que reconhece a sua debilidade, que reconhece a sua fraqueza e que está pronto para mudar de forma prática a sua história e cumprir o que o texto de 1 Coríntios 13 que lemos diz: quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino e fazia coisas de menino, mas agora eu cresci. Igreja, chegou um tempo de crescer, chegou um tempo de amadurecer. E o primeiro passo para crescer é reconhecer o que há de ruim em você. Suba na árvore, chame a atenção dele, porque é assim que ele entra na minha e na sua casa. Ele quer nos enxertar na videira verdadeira. Mas para que isso aconteça, eu preciso amadurecer. Fique de pé no seu lugar por um instante.